Nessa videoaula daremos continuidade ao estudo das matrizes, falando sobre a representação genérica de uma matriz, bem como sobre a igualdade de matrizes. Vamos começar definindo ou falando sobre a representação genérica de uma matriz. Bem, a gente costuma representar uma matriz por uma letra maiúscula, isso a gente já até detalhou na última aula, né? Sempre letras maiúsculas representam matriz, pode ser letra A, B, C, D, a que você quiser. E a gente indica a ordem da matriz do lado, no canto inferior direito da letra. Então, por exemplo, se eu representar dessa forma, para representar a ordem de uma matriz, quando eu desejo indicar a ordem de modo genérico, eu faço uso de letras minúsculas. Por exemplo, se eu quiser dizer que uma matriz ela tem ordem m por n qualquer, eu represento da forma como aparece aí na tela. O A de matriz A, m por n, que ela tem m linhas por n colunas. Então, sempre a ordem de uma matriz, ela vai vir primeiro a quantidade de linhas, depois a sua quantidade de colunas, com o sinalzinho de vezes no meio para a gente dizer tanto por tanto, né? Linha por coluna. Bem, da mesma maneira, a gente indica os elementos de uma matriz também por uma letra. Só que essa letra tem que ser uma letra minúscula, de acordo com a letra que denomina a matriz. Por exemplo, a matriz A, os elementos da matriz serão A minúsculo. A matriz B, os elementos da matriz serão B minúsculo. E assim por diante. Bem, a linha e a coluna onde esse elemento se encontra, elas também são indicadas no canto inferior direito. Então, se você colocar, por exemplo, A11, a gente já viu que representa o elemento que está na linha 1 e na coluna 1. Bem, para indicar uma matriz qualquer, de modo genérico, a gente usa a seguinte notação. Essa notação que nós trabalhamos um pouco dela na aula anterior. Toda matriz será representada por essa letra maiúscula, que eu já falei, no caso eu chamei de matriz A. Aí você coloca entre colchete A e J, M por N. O que isso quer dizer? Primeiro eu estou dizendo que se trata de uma matriz que eu estou chamando de matriz A, onde os elementos que são o que estão entre colchetes eu vou chamar de A e J, e que essa matriz A ela tem ordem M por N. Bem, mas o que é o I, o que é o J? Vamos entender. Na linguagem de matriz, o I representa sempre a linha e o J representa sempre a coluna onde o elemento se encontra. Então, I é linha do elemento, J é a coluna onde está esse elemento. Bem, temos a seguinte matriz, que é a chamada matriz genérica ou matriz da representação genérica. Está aqui uma matriz A. Aí, como a gente trabalhou, inclusive, na aula anterior, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é o A11, do lado dele o A12, depois o A13. Aí você percebe que todos os que estão na linha 1 é A1 alguma coisa. Onde é essa alguma coisa é a coluna onde ele vai estar. Então você vai aumentando, à medida que você vai mudando aí de coluna, você aumenta o número das colunas, e à medida que você vai mudando de linha, você vai alterando a numeração da linha. Aí você tem até o último elemento, que se essa matriz de maneira genérica ela tem ordem M por N, o último elemento será o elemento AMN. Bem, é isso que a gente chama de representação genérica da matriz. É você colocar não os números que formam a matriz, não os elementos que formam a matriz, mas sim a posição de cada elemento. Porque aí, por exemplo, quando eu disser A32, eu estou dizendo o elemento que está na terceira linha, segunda coluna. Sei lá, A43, por exemplo, eu estou me referindo a um elemento que está na quarta linha, terceira coluna, e assim por diante. Aí eu trago um exemplo para a gente treinar um pouco sobre o que é isso. Determine a matriz A. A matriz A, os elementos dela são chamados de A e J. Esse 2 por 2 nós já sabemos que é a ordem dela. Então eu quero uma matriz de ordem 2 por 2, tal que cada A e J seja I mais J. O que nós vamos fazer com esse exemplo? Algumas matrizes elas já vêm montadas. A gente viu vários exemplos de matrizes que elas já vinham montadas bonitinha com os números. Outras matrizes você vai ter que montar. Só que para você montar, eu tenho que lhe dizer qual é a lei de formação dessa matriz. Eu tenho que lhe dizer qual é a fórmula para montar.
Quando eu digo AIJ igual a I mais J, eu estou dizendo a fórmula para montar a matriz. O que nós temos aí? Eu quero que a gente monte uma matriz A. Essa matriz A, os elementos dela são A e J, ela vai ter que ter ordem 2 por 2. E cada elemento A e J é I mais J. Lembrando, I é linha, J é coluna. Quando eu falo I mais J, eu estou dizendo assim, para você encontrar cada elemento dessa matriz, você vai somar linha mais coluna. A linha que ele está, mais a coluna que ele vai estar. Bem, para a gente fazer isso, quando nós fizermos isso, a gente tem determinado todos os elementos dessa matriz e a gente consegue finalmente montar a matriz. É o que nós vamos fazer aqui. Ó. A representação genérica dela é essa que vai aparecer aqui na tela. Como se trata de uma matriz 2 por 2, ela só tem 4 elementos, que são o A11, o A12, A21 e A22. É interessante a gente começar pela representação genérica dela para a gente não se perder, para a gente ter noção de quais são os elementos que eu tenho que determinar e ao final possa montá-la direitinho. Então a gente vai ter que descobrir quem é o A11, o A12, o A21 e o A22. Quando nós descobrirmos quem são eles, a gente monta a matriz. E como é que descobre? Pela lei de formação. A gente deve encontrar os elementos utilizando a lei de formação. Lembrando que a lei de formação para essa matriz é linha mais coluna, porque eu tenho I mais J. Percebam, cada questão vai trazer uma lei de formação diferente. O que você vai precisar aprender é olhar para a lei de formação e interpretar ela como sendo uma fórmula, onde nessa fórmula o I vai dizer a linha e o J vai dizer a coluna. Basta seguir esse passo. Bem, começar pelo elemento A11. Como ele está na linha 1, coluna 1, e como aqui é linha mais coluna, você vai pegar 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então o elemento A11 é 2. O elemento A12, ele está na linha 1, coluna 2. Repetindo, como aqui é linha mais coluna, eu pego 1 mais 2, que é 3. O elemento A21, linha 2, coluna 1. Então você pega linha mais coluna, 2 mais 1, também é 3. E por último, aí só são 4 elementos, né? O elemento A22, eu pego linha 2, coluna 2. 2 mais 2, 4. Esses então são os elementos da matriz, então agora basta a gente escrever ela. Então escrevendo, no lugar do A11, bote 2, no lugar do A12, bote 3, no lugar do A21, bote 3 também, e no lugar do A22, bote 4. Então está aí a matriz que a questão pediu para você montar, uma matriz de 2 linhas e 2 colunas. A primeira linha tem os elementos 2 e 3, a segunda linha tem os elementos 3 e 4. Próximo exemplo. Determine a matriz B, uma matriz 3 por 2, onde cada elemento nós vamos chamar de B e J, porque é uma matriz B. E essa matriz B, ela vai ser tal que cada elemento B e J, ele vai ser I mais J, se o I for diferente do J, e ele vai ser J se o I for igual a J. O que é isso? Isso é uma matriz definida por 2 sentenças. Você pode ter matriz definida por várias sentenças. No caso aí só tem 2. Nós vamos ter uma fórmula quando o I é diferente do J. Perceba aí, se I diferente do J, é I mais J. Se o I for igual a J, bote só o valor do J. Traduzindo, I é linha, J é coluna. Quando as linhas forem diferentes da quantidade de coluna, você vai fazer linha mais coluna, I mais J. Agora, quando a linha for igual à coluna, você vai colocar o número da coluna, que é o J, ok? I mais J se I for diferente de J, ou seja, linha mais coluna se o número da linha for diferente do número da coluna, e você vai colocar o número da coluna se o número da linha for igual ao número da coluna. Tudo isso tem que começar pela representação genérica para a gente não se perder. Então, como se trata de uma matriz de ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, na representação genérica nós teremos os elementos B11, B12, B21, B22, B31 e B32. E nós vamos ter que descobrir cada um desses elementos para montarmos a matriz. Vamos lá então. Lembrando aí da lei de formação, né?
lembrando a lei de formação, linha mais coluna se a linha for diferente da coluna, e coloco o número da coluna se a linha for igual à coluna. Vamos começar pelo primeiro caso. Ver em qual dessas duas condições ele se enquadra. O elemento B11, linha 1, coluna 1. Então percebam que ele se enquadra no caso em que a linha é igual à coluna. No caso em que a linha for igual à coluna, a questão manda colocar só o J, que é o número da coluna. Como a coluna é a coluna 1, então B11 é igual a 1. Já foi. Elemento B12. 1 é diferente do 2, então ele se enquadra no caso em que a linha é diferente da coluna. E a questão manda eu somar quando a linha for diferente da coluna. Então você pega 1 mais 2, que é 3. Portanto, B12 é 3. B21 também se enquadra no caso em que a linha é diferente da coluna. Então você vai ter que somar também. 2 mais 1, 3 também. B22 já é diferente, já vai se enquadrar no caso em que a linha 2 é igual à coluna 2. E nesse caso, pela lei de formação, eu coloco o número da coluna. Então o B22 é 2. B31 vai se enquadrar no caso em que a linha é diferente da coluna, que eu vou ter que somar 3 mais 1 é 4. E por último, o B32 também se enquadra no caso em que a linha é diferente da coluna, que você vai ter que somar 3 mais 2, 5. Bem, descobrimos os elementos, então agora é só substituir na matriz e montar a matriz B. No lugar do B11, bote 1, B12 é 3, B21 é 3, B22 é 2, B31 é 4 e B32 é 5. Então aí está montada a nossa matriz B como a gente queria. Bem, nesse tópico ainda falaremos de igualdade de matrizes, tópico bem simples, é o que a gente vai ver agora. Duas matrizes A e B, elas são iguais quando apresentam a mesma ordem e quando seus elementos correspondentes forem iguais. Então vamos lá. Para que duas matrizes sejam iguais, elas têm que ter a mesma ordem e além de ter a mesma ordem, os elementos correspondentes das duas têm que ser iguais também. O que é elemento correspondente? Por exemplo, o elemento que está na linha 1, coluna 1 de uma das matrizes tem que ser o mesmo que está na linha 1, coluna 1 da outra matriz. O elemento que está na linha 2, coluna 3 de uma matriz tem que ser o mesmo elemento que está na linha 2, coluna 3 da outra matriz. Isso é que são elementos correspondentes iguais. Bem, então se nós tivermos aí a matriz A de ordem 2 por 2, formado pelos elementos 3, 5, 8 e 4, e a matriz B, também de ordem 2 por 2, formado pelos elementos 5 menos 2, 1 mais 4, 2 ao cubo e 2 vezes 2, a gente percebe que essas duas matrizes são iguais. Por que elas são iguais? Elas têm a mesma ordem e os elementos delas são o mesmo resultado, o mesmo valor. Por exemplo, 5 menos 2 é 3, 1 mais 4 é igual ao 5, o 2 ao cubo é igual ao 8 e o 2 vezes 2 é igual ao 4. Então você percebe que elas têm a mesma ordem e têm os mesmos elementos correspondentes. Daí então posso falar da sua igualdade. Bem, falo da igualdade para que a gente possa daqui a pouco resolver um exemplo que envolve casos de igualdade. Para você representar duas matrizes iguais, você utiliza o sinalzinho de igualdade que a gente está acostumado a utilizar para números. Então, nesse caso aí, você diz que a matriz A é igual à matriz B, como a gente já escreve na igualdade numérica. Trago um exemplo. Dadas as matrizes. Matriz A, uma matriz 2 por 2, onde os elementos são 5, 2x menos 1, 8 e 1. E a matriz B, também de ordem 2 por 2, os elementos são 5, 7, y mais 2 e 1. Determine x e y de modo que essas duas matrizes sejam iguais. Nós já percebemos que elas têm a mesma ordem, agora basta trabalhar a igualdade entre os seus elementos. Para que elas sejam iguais, eu tenho que pegar o 2x menos 1 da matriz A, que é o elemento da primeira linha em coluna 2, e igualar o 7 da matriz B, que está na linha 1, coluna 2 também. Então, se o 2x menos 1 é igual ao 7, então o 2x é 7 mais 1, logo o 2x é 8. Isso quer dizer que o x é 8 dividido para 2, que é 4. Então, a gente já descobriu qual é o valor do x. De maneira equivalente, a gente pode encontrar o valor do y.
Como? Eu vou pegar o y mais 2, que está na linha 2, coluna 1 da matriz B, e igualar ao 8, que também está na linha 2, coluna 1, só que da matriz A. Se o y mais 2 for igual ao 8, então o y vai ser 8 menos 2, logo o y é 6. Ou seja, para que a gente tenha essas duas matrizes iguais, o x tem que ser 4 e o y tem que ser 6. Com isso, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde a gente falou da representação genérica de uma matriz, pegando aí como é que se monta uma matriz e falamos também da igualdade entre duas ou mais matrizes.